Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez com a continuidade da Escola Bíblica Dominical. Tivemos algumas mudanças e aí voltamos agora com essa nossa escola dominical presencial. Estamos aqui para dar continuidade no estudo da semana passada, mas antes de nós darmos prosseguimento, eu gostaria de orar com você que está em casa, você que nos acompanha, você que tem acompanhado, tem sido aluno assíduo da escola dominical. Eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo que ao Senhor venha nos dar graça, venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos conduzir nessa aula, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero te louvar por este momento, quero te louvar por este espaço que o Senhor nos concede para estarmos aprendendo a sua palavra. Eu venho colocar a minha vida, eu venho colocar a vida daqueles irmãos que nos acompanham neste momento, que o Senhor possa dar graça, entendimento, que o Senhor, somente o Teu Espírito, traga o entendimento necessário para a compreensão da Tua palavra, a aplicação no lar. Pai, assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Irmãos, a continuidade do estudo de hoje. Na última aula, eu fiz uma ministração do estudo no capítulo 7 do livro ao qual nós temos estudado, Família Guiada pela Fé. É esse livro aqui, um livro bacana, é do Woold Baucham Jr. Ele tem uma palavra muito boa, uma palavra voltada para a família e o estudo da família, o estudo da palavra no meio da família. Então, é um livro muito interessante, um livro muito bom de estar lendo. E nós temos acompanhado esse livro, nós temos feito como meio de estudo para a nossa Escola Bíblica Dominical este livro, e tem nos ajudado muito, tem ajudado a igreja. E semana passada eu dei o capítulo 7, fiz a introdução do capítulo 7, e o tema desse capítulo 7 é Marque o Lar como território de Deus. E o autor do livro pegou como título, como tema principal, Deuteronômio capítulo 6, versículo 9, dizendo: as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? E aqui só no finalzinho eu quero fazer só uma reprise aqui com os irmãos que nos acompanharam na semana passada, ou talvez até você mesmo que não nos acompanhou, mas você vai entender um pouquinho aqui aonde o autor tentou nos levar. E no final aqui da página 199, ele diz que ele já está dando início ao culto familiar. Ele fala já agora de uma introdução ao culto familiar. Mas se nós voltarmos um pouquinho aqui na página 193, ele vai dizer o seguinte: o culto familiar é uma expressão multissensorial da fé. Então ali ele nos deu, depois dele ter falado de como nós seres humanos, nós servos do Senhor, usando os nossos 5 sentidos para podermos deixar que a palavra de Deus, para deixar que o nosso lar seja ministrado pela palavra de Deus e outras pessoas entendam que esse lar é de Deus, através dos nossos 5 sentidos, uma colocação muito boa do autor. Ele faz essa chamada na página 193 quanto ao culto familiar. E é o que nós vamos ministrar aqui para os irmãos, dando seguimento em nome de Jesus. E aí ele diz assim: por onde nós devemos começar? Por onde nós começamos? Então, já que ele falou de culto familiar, ele está dizendo como deve começar esse culto familiar. E ele vai dar aqui para nós 7 dicas ou 7 passos de como nós devemos começar esse culto familiar. E ele diz assim no primeiro passo, preste atenção, olha só o que ele diz no primeiro passo. O culto familiar, ele deve nascer da convicção, é o primeiro despontar dele. Você deve estar convencido de que esse culto é um culto de que você precisa, e você deve estar convicto de que esse culto é exigido de você como pai responsável por criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 4, mas ele aqui já nessa introdução, ele fez uma citação do mesmo. Então eu vou ler aqui para os irmãos Efésios capítulo 6, no versículo 4, diz assim: e vós, pais, Paulo fazendo uma chamada
aos pais: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que ele está nos chamando aqui, que aos pais deve haver uma convicção muito grande quanto à responsabilidade, à necessidade de haver esse culto familiar, de que haja essa propagação do Evangelho no lar. Muitas vezes não somente uma coisa aonde nós aprendemos na igreja, vamos nos cultos regulares, nos cultos bíblicos ou nos cultos de ensino, aonde nós e a nossa família venhamos aprender da palavra de Deus. Não, mas ele nos chama a atenção para que o nosso lar, para que a nossa família possa ter esse culto. E ele fala que nós devemos ter essa convicção. E ele diz assim: não apenas quando começamos a ler sobre a importância do culto doméstico e conviver com famílias comprometidas com devocionais regulares, é que afinal saímos do lugar. Ou seja, aí somente tendo contato com essas pessoas, ou irmãos pastores, ou irmãos de outras denominações, mas que têm a prática regular do culto no lar, é só com esse entendimento, com essa convivência com essas pessoas, que nós vamos nos dar da importância que deve ser esse trabalho realizado nas nossas casas. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo que o autor nos dá, como nós devemos começar esse trabalho de culto familiar no nosso lar, ele diz que o primeiro passo é a nossa convicção. Tudo nasce de uma convicção. O segundo ponto, ele diz que o culto familiar começa com o cabeça do lar, ou seja, nós entendemos que quando um lar ele tem toda a família já aos pés do Senhor, nós entendemos, a palavra do Senhor nos tem ensinado isso, de que então o marido, o esposo, o homem da casa, ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Então, tomando como esse entendimento, como esse princípio, e o autor tomando esse princípio, ele diz que é de suma importância que o culto familiar seja dirigido pelo cabeça da casa, ou seja, o sacerdote. Então, nesse caso, vamos entender melhor. Nós temos uma família toda na presença do Senhor, uma família diante de Deus, o esposo, a esposa, toda a família, os filhos. Então, cabe ao marido, cabe ao homem da casa, que é o cabeça, que é o sacerdote, ele tomar a direção deste culto. Mas é interessante que ele nos chama a atenção que diz assim: sendo os dois cristãos e ele, por sua vez, desprovido de tais informações, cabe à mulher orientá-lo ao despertamento e à convicção da importância do culto do lar. Então, de repente, um livro como esse, muito rico quanto a critérios e meios com que nós venhamos divulgar a palavra de Deus e tê-la na nossa casa. Na verdade, o autor está nos ensinando isso. Então, de repente, é um meio o qual, digamos assim, o sacerdote, o cabeça da casa, que é o pai, não tem acesso a esse livro. É um livro que ele desconhece as informações dele. E por sua vez, essa informação chegou até a esposa. O que o autor está querendo dizer? Que, de uma certa forma, ela tem que trazer a esse cabeça do lar, a esse sacerdote, essa informação, essa orientação, orientá-lo, trazer o despertamento a ele quanto a esse livro, a esse estudo. E isso, ele nos fala que ela deve fazer com uma certa submissão. A palavra também ensina isso, com uma certa submissão, com um certo entendimento, para não poder gerar nenhum tipo de intriga ou divisão no meio do lar. De repente, talvez o sacerdote, o cabeça, achando que a sua autoridade está sendo tirada de alguma forma. Não, mas a mulher, por ela tendo essas informações nas mãos, agora o que ela vai fazer? Ainda que os dois sejam cristãos e ele está desprovido dessa informação, cabe a ela conduzir o marido de uma forma muito clara para que ele tenha esse entendimento. E aí sim ele assuma a direção do culto familiar. E aí ele coloca aqui uma questão também, quanto no caso da mulher solteira, uma mãe solteira, por exemplo, ele diz aqui que no caso da mãe solteira, ela é responsável pela execução dessa função, basta preparar-se. Então, ou seja, no caso ela não tem a figura do homem, do esposo, é ela que faz o papel de
de mãe e de pai, esposa, sacerdote do lar também. Então cabe a ela conduzir os filhos nesse entendimento, nesse estudo. Então ela precisa somente se preparar, tá bom? Então fica aqui o segundo ponto para os 7 passos que o autor deste livro nos dá. O primeiro ponto, o culto familiar deve nascer da convicção. O segundo ponto, o culto familiar começa com o cabeça do lar. E agora ele vai nos dizer que o culto familiar deve ter hora marcada. Ele diz que o culto familiar deve ter hora marcada. Olha só o que ele diz. Se não planejarmos os cultos, vamos acabar deixando de lado. Então, o culto familiar não pode se tornar uma rotina em nossas vidas e casas, mas uma prática regular. Então, ele está dizendo que deve sim haver hora marcada. Ele faz um comentário no livro de que ele tinha esse culto até 3 vezes ao dia na sua casa. Ele fazia após o café e antes de dormir com os filhos, e tinha outro período em outros dias que ele fazia essa mesclagem, essa escala. Mas o autor comenta que isso não é regra, não é uma regra para todas as famílias. O importante é que as famílias tenham como prática regular, tomem como prática esse uso, esse costume de fazer o culto familiar. Então ele deixa aqui essa orientação de que não seja algo rotineiro no sentido de que muitas vezes a família vai desprezar esse momento tão importante da palavra, esse momento tão importante de adoração a Deus, de estar adorando a Deus. Então pode ser algo rotineiro. Não, vamos fazer porque é rotina, já virou rotina. Não, não é isso. O propósito é que seja uma prática regular. Aí ele diz aqui, não um momento de cumprir apenas um horário pré-estipulado, mas um momento de qualidade da família com o Senhor e sua palavra. Então, não sendo algo rotineiro, mas sendo algo praticado com boa vontade, com alegria, com prazer diante de Deus, e isso vai proporcionar à família um momento de qualidade, vai trazer qualidade à família no relacionamento, no sentido quanto ao conhecimento, a interpretação ou esclarecimento da palavra de Deus. O próprio Espírito Santo vai se encarregar disso, e a comunhão entre os familiares. Vai haver uma comunhão muito grande em volta da palavra de Deus, com base na palavra de Deus. E ele diz assim, o dia e o horário do culto familiar deve ser o mais acessível e respeitável a todos os membros. Então, o terceiro ponto que ele nos dá como o culto familiar deve ter hora marcada, há alguns critérios e algumas observações que nós que já temos o culto familiar em andamento nas nossas casas, ou você que nos assiste neste momento, o que eu devo fazer? Como eu devo começar? Está aqui alguns conselhos, e um conselho dentro deste ponto. Como o culto familiar ele tem hora marcada, você deve ter o cuidado para que esse horário seja acessível a todos. Você venha respeitar quanto à chegada de escola, momento de trabalho, a própria devocional, o próprio conduzir de cada indivíduo no lar. Então isso deve ser respeitado, não imposto, porque se muitas vezes for imposto sem observar essas questões, pode acontecer de não haver uma aceitação, tá bom? Então fica aí a dica, tá bom? Ele coloca assim também, o culto familiar deve ser simples, é o quarto ponto que ele traz para nós. O culto familiar deve ser algo muito simples. O culto familiar não precisa ser uma superprodução, não precisa haver slides e trazer uma banda de fora, porque o princípio do culto familiar será a exposição da palavra, a leitura da palavra e cânticos ao Senhor e o momento de oração. Então ele coloca aqui para nós que muitas vezes as pessoas podem sentir a dificuldade de fazer o culto familiar porque, não, vai ter que haver uma superprodução, eu vou ter que ter um manejo muito grande com a palavra, eu vou ter que ser um bom pregador, eu vou ter que cantar bem, eu vou ter que tocar um instrumento. Não é isso que ele diz. Ele fala que a importância do culto no culto familiar não é essa, o propósito do culto familiar não é esse.
Então ele diz aqui, o culto familiar não precisa ser uma superprodução, tanto com relação a instrumentos, a quem vai cantar, aos pregadores, ou até mesmo com um período de slides. Não é isso. Tudo que você precisa é da palavra de Deus e de firmar um compromisso. Então, a partir do momento que, como nós vimos aqui, o cabeça da família, que é o pai, que é aquele que conduz a família, ele tiver esse compromisso e esse firmamento com a palavra do Senhor, está aí a base para que este culto familiar seja simples e que esse culto familiar seja de sucesso. E ele coloca aqui, dentro daquilo que eu já comentei, dizendo que 3 elementos fundamentais no culto familiar ou doméstico. Então, primeiro é ler a Bíblia, o segundo, orar e cantar. Então, para os irmãos que estão em casa entenderem, é um período que você vai tirar para você ler um versículo. De repente você quer expor um livro com a família, então você, por exemplo, um livro que vai ter 15 capítulos, 16 capítulos, você vai pegar o primeiro capítulo e vai expor naquele primeiro culto familiar o primeiro versículo ou o segundo versículo. Vocês vão trabalhar, vocês vão meditar naquele culto, naquele versículo, e assim sucessivamente. Então a primeira coisa será ler a palavra do Senhor, expor, trazer o entendimento dentro daquilo que o próprio Deus tem te dado, do que você tem estudado, do que você tem aprendido. Você vai ler a palavra do Senhor. O segundo ponto é orar, ter um momento de oração, esse momento de orar uns com os outros, um momento de se consagrar ao Senhor, de dar ao Senhor toda a glória, ou um momento também de pedido de perdão, como família, como ser humano, como servos, dizer: Senhor, nos perdoe, mas nós estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e pedindo que o Senhor venha envolver a nossa família, que o Teu Espírito venha envolver o nosso lar, a nossa casa. E o cântico nada mais é que nós aprendemos que o cântico é um momento de elogio ao Senhor. Então, através do louvor, através dos cânticos, você vai adorar o Senhor, você vai dizer, você vai elogiar Ele. Então, até mesmo quanto aos os cânticos, seja algo muito simples, músicas conhecidas de todos, não algo muito elaborado, não algo muito fora do contexto. A gente entende que muitas vezes as famílias, quando elas vão fazer, nós estamos falando aqui para famílias cristãs, então quando elas partem para um culto familiar, elas já estão falando de algo que já foi previamente ensinado, algo que já é previamente ensinado na igreja, nos cultos regulares. São hinos que nós já cantamos, são músicas que já são do nosso entendimento, do nosso convívio, o meu, da esposa, dos familiares, dos filhos. Então, tudo isso vai fazer com que esse culto familiar se torne simples, através do entendimento, tá bom? Um outro ponto que o autor nos dá aqui é o culto familiar deve ser muito natural. Ele diz que precisamos ser o mais natural possível, ou seja, precisamos ser nós mesmos, na nossa maneira de falar, cantar e até mesmo expor a palavra. Não precisamos imitar ninguém para que o nosso culto doméstico se torne algo mais atrativo. Não precisamos. Deixemos apenas que o Espírito Santo venha agir em nós. O que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, no momento da palavra, no momento da retirada da palavra, nós não venhamos lembrar de uma colocação tão bem feita, tão bem colocada, expressada, que um autor, um pregador, em um púlpito fez. E não, eu vou lembrar desta colocação que ele fez, vou falar, eu vou impor a voz da mesma forma que esse pregador impôs, para trazer um certo sentido, trazer algo mais agradável ao culto com a minha família. Não, ele diz que isso não é necessário, tem que ser algo muito natural. Os pais precisam entender, os pais, como está sendo dirigido pelos pais, os pais precisam entender que isso é algo muito natural, para que os filhos vejam naturalidade nele. Então não vai ser, num linguajar muito fácil de entender, não vai ser uma forçação de barra. Os filhos vão ver que não vai haver essa forçação de barra, vai ser algo muito natural, da mesma forma com que os pais têm uma devocional
no seu dia a dia, no seu momento com Deus, na igreja, eles vão ver que com essa naturalidade, com a mesma naturalidade com que eles adoram o Senhor em casa, adoram o Senhor na igreja, junto com a comunidade, vai fluir naturalmente. É o que o autor está querendo nos dizer nesse ponto. Ele diz que o culto familiar deve ser algo muito natural. Isso cabe também com relação aos cânticos, algo muito natural, que a gente não venha mudar a nossa voz, ou talvez trazer um sentimento de frustração. Mas é porque eu não canto igual a cantora ou igual o cantor, mas eu queria que o culto familiar na minha casa tivesse algo assim mais atrativo, algo mais... Não é esse, o propósito não é esse. O propósito do culto familiar, lembrando aos irmãos, de que nós venhamos ler a palavra, de que nós venhamos orar e de que nós venhamos estar em comunhão com o Senhor. É um período de oração, é um período de devoção, é um período de cântico com o Senhor, é um período de exposição da palavra de Deus. E isso só vai trazer fortalecimento para a família, tá bom? O outro ponto aqui que ele nos coloca, um ponto muito interessante, ele diz que o culto familiar deve ser obrigatório. A gente pode até de primeira mão essa questão obrigatório soar algo assim estranho, mas olha só o que ele diz. Devemos estimular os nossos filhos e familiares à obrigatoriedade aos cultos e não opção. E ele diz que, havendo ainda resistência ou rebelião por parte dos filhos, é algo que deve ser tratado com amor à parte. Porque nós vimos lá atrás que o culto ele tem dia marcado, e com esse dia marcado ele tem que ter uma obrigatoriedade, ou seja, ele tem que ter um compromisso. As pessoas, os familiares que estão envolvidos com este culto, elas precisam saber que com esse dia marcado elas têm a obrigação de estarem ali, mas que isso não seja algo que venha trazer um desprazer, não, muito pelo contrário, que seja algo prazeroso. Mas ele fez essa colocação, eu achei interessante que o autor, na época em que ele escreveu esse livro, Família Guiada pela Fé, ele fez uma colocação porque justamente ele tinha filhos adolescentes e ele viu o quanto havia essa resistência quanto ao horário, quanto à permanência. Ele vai citando nos capítulos, no segmento dos capítulos. E ele colocou isso, até colocando, ele fez até essa referência dizendo: havendo resistência ou rebelião por parte dos filhos, é algo que deve ser tratado com amor à parte. Então, o que ele quer dizer? A partir do momento que esse culto familiar há um dia marcado, há uma obrigatoriedade, e havendo, no caso da família, tendo jovens ou adolescentes que venham a ter uma resistência quanto ao dia e ao horário e ao cumprimento desse culto, é importante o pai como cabeça, ele procurar esse filho depois do culto, não na hora do culto, porque o culto é um momento o próprio nome já fala, é cultuar, é oferecer, é entregar ao Senhor. Então, não no momento do culto, desse culto familiar, mas depois, à parte, com muito amor, ele procurar esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que está trazendo essa resistência, essa rebelião quanto ao culto, e de uma forma com muito amor, com muita direção na palavra de Deus, com muita sabedoria, mostrar para ela a necessidade desse culto e a importância que há na vida de cada um. Então ele diz aqui, é importante lembrar que ainda que haja compromissos ou eventos de tamanha importância, ainda assim não tornarão-se mais importantes que o culto familiar em seus dias de horário. Então, haverá compromissos importantes, haverá coisas importantes a serem feitas, existem coisas nas nossas vidas, no meio da família, que são importantes, compromissos e eventos, mas nunca que esses compromissos e esses eventos sejam justamente no dia do culto familiar, ou seja, no horário do culto familiar. Então, que seja os irmãos que estão nos ouvindo agora, que tenham esse cuidado de você marcou o dia, estipulou um dia no meio da sua família, com a sua família, um dia e um horário do culto familiar. Então aquele dia e o horário, ele não pode ser burlado, ele não pode ser mudado, alterado, ele tem que ser
preservado. Porque se de uma certa forma também, não, nós temos uma programação hoje coincidiu com uma programação mais importante e nós vamos ter que adiar o culto familiar. Então isso vai causando um descaso e um descompromisso por parte dos familiares ao culto familiar. Então, marcou um dia, tem um dia marcado, tem um horário marcado, então esse horário deve ser de suma importância, preservado e conservado, sem colocar outra programação ou outro evento ou outro compromisso que possa ser tão importante quanto o culto familiar. Então, o autor nos chama a atenção quanto a isso, a importância e a obrigatoriedade do culto familiar nos lares. Ele diz também que o culto familiar, por último aqui, nós citamos aqui a sexta opção, o sexto passo que ele nos dá para que aconteça esse culto familiar, agora ele vai nos dar o sétimo passo final e também muito importante, não deixa de ser tão importante quanto os outros, que ele vai dizer que o culto familiar deve ser participativo. Ele diz o seguinte: certifique-se que o culto familiar não seja um momento de apresentações ou performance, mas que deve-se haver sujeição de todos para que somente uma pessoa apareça e seja adorado, Jesus. E ele continua dizendo que o culto familiar participativo pode tocar até mesmo o coração de um jovem resistente. Consiga que todos se envolvam e participem do processo. Então, tornar-se um culto participativo, um culto familiar participativo, é aquele momento que nós podemos entender que o pai será o cabeça, será o que vai direcionar, o que vai trazer toda a estrutura, montagem, dia, horário, cumprimento, palavra, do que vai ser dito. Ele pode também até estar definindo o que será cantado. As orações são espontâneas, é do coração de um para o outro, isso é particular com Deus, mas o pai pode, de uma forma, para que isso torne-se participativo para cada um, ele possa estar passando para outras função para outras pessoas, dizendo: meu filho, você procure os hinos, as músicas que nós vamos cantar, ou a esposa, semana que vem ou no próximo culto familiar, minha esposa, você que vai tirar a palavra, você separa uma palavra. Então, com isso, ele vai estar gerando para a família, com que a família torne-se participativa desse culto familiar. Não somente ele fale, não somente ele procure os hinos, os cânticos, os melhores cânticos, não só ele inicie esse culto familiar com uma oração e finalize ele também com outra oração, não, mas que ele possa de uma forma distribuir essas funções para que todo mundo torne-se participativo. E é interessante aqui que o autor ele fala que não torna-se uma performance. Pode acontecer de algumas famílias terem pessoas que já têm um talento quanto à palavra, quanto à pregação, quanto à exposição da palavra, um talento que já é dado por Deus. Esse talento, talvez ela já faça até uso desse talento. Ou talvez ela tenha o talento de tocar muito bem, e ela se destaca muito bem quanto ao tocar, ou até mesmo a cantar. Então, este momento do culto familiar, ele deve ser participativo no sentido de que não pode ser uma performance para esta pessoa. O culto familiar não será uma performance para que esse filho, ou esse pai, ou essa mãe possa de uma forma fazer a sua performance quanto à sua maneira de pregar, a sua eloquência, não. Não pode ser uma performance quanto ao filho que toca muitíssimo bem e fazer com que aquilo seja o foco ou o atrativo deste culto. Não é o propósito. E nem da filha, que talvez a filha cante muito bem e quer que todos os holofotes estejam naquele momento para ela, que todos da família estejam voltados e prestativos e ouvintes ao que ela vai cantar. Não. O autor ele deixa bem claro que a única pessoa que deve aparecer neste culto familiar deve ser a pessoa do Senhor Jesus. Ele que deve ser o alvo, o centro de todo este culto familiar, toda a devoção, toda a palavra, todo o entendimento vem dele e deve ser para ele. Deve ser um momento de adoração a ele.
A família precisa entender isso, que esse momento é separado para que eles tenham um tempo de qualidade com Deus, dizendo: Deus, é bem como dizer assim: Senhor, o Senhor nos deu 24 horas, nós estamos reservando ao Senhor aqui meia hora, uma hora, esse tempo é cada um vai determinar esse tempo. Senhor, nós estamos separando esse tempo aqui para adorar o Teu nome. É isso o que a família vai estar fazendo, tá bom? E diante de tudo isso que nós ouvimos, diante dessa exposição desses 7 passos que o autor do livro nos dá, para que nós venhamos começar o culto familiar, agora ele vai dizer também que há 7 passos para poder receber uma bênção, que à medida que nós seguimos esses 7 passos de iniciação ao culto familiar, também nós recebemos 7 bênçãos, ou seja, as 7 formas com que Deus nos abençoa e fará diferença sobre o nosso lar. E ele coloca até como título, né, dizendo que diferença isso fará, ou seja, que diferença a prática do culto familiar, o exercício do culto familiar, o louvor a Deus com a família, a oração com a família, o estudo da palavra, a exposição da palavra com a família, o que isso fará diferença, o que isso trará de benefício para as nossas vidas ou para a família. Ele coloca assim o primeiro ponto. Ele disse no primeiro ponto que o culto familiar honra a Deus. Deus sempre é honrado quando seu povo bendiz seu nome. O culto familiar nos dá a oportunidade de fazer isso a cada dia, em vez de apenas aos domingos. Então, se era algo que a família tinha apenas o hábito de fazer aos domingos, de estar no domingo na escola dominical com a família ou no domingo à noite, se era algo somente esse tempo que a família tinha junta com Deus nos domingos, o culto familiar vai dar essa possibilidade de uma extensão. Na verdade, o culto familiar será uma extensão deste momento de adoração, de apresentação e de oração em grupo, em família, que vai se estender, é claro, uma extensão para a sua casa, para a sua família. Ele continua dizendo que quando temos outras pessoas participantes deste momento tão precioso em família, damos a elas também a oportunidade de honrar a esse Deus maravilhoso e misericordioso. Então, qual a primeira diferença que vai haver sobre as famílias? Que bênção será essa que virá sobre a família? A primeira bênção é que essa família vai estar honrando ao Senhor. E ele diz aqui que quando há outras pessoas ou outros participantes, outros integrantes, seja um amigo, seja um vizinho, seja um familiar que veio visitar, justamente coincidiu com aquele dia de estar ali no culto familiar e essa pessoa vai fazer parte desse momento de culto, isso vai gerar nesta pessoa, seja ela cristã ou não, vai gerar nela um momento de estar honrando a Deus, conhecendo e se expondo diante desse Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia. Isso vai gerar honra ao Senhor, porque nós entendemos que ainda que ela não seja cristã, mas ela por vontade própria, ela consentiu em participar com essa família desse culto familiar, ali ela já podemos entender que ela vai estar dando honra a esse Deus, dizendo: não, eu entendo, posso até não, eu posso até não participar, não comungar a mesma fé que eles, mas em respeito a eles e a esse Deus que eu creio que existe, eu vou dar esse momento de honra. Então é o que é isso que ele quer dizer, que haverá esse momento de honra para a família será honrada por estar fazendo este culto familiar, e o Senhor vai estar proporcionando graça, bênção, vitória, bênçãos e vitórias sobre esta família, porque o nome dele estará sendo honrado. Amém? Ele diz ainda que o culto familiar aproximará a sua família de Deus. É interessante que o culto familiar, ele tem como propósito, um dos propósitos fundamentais do culto familiar é trazer essa união, não somente essa união física dos componentes, dos membros da família, mas fazer com que elas se aproximem mais de Deus. Eu acredito que após um culto familiar, dúvidas serão tiradas. Se havia alguma dúvida quanto, por exemplo, quanto à doutrina da salvação, quanto
a pessoa de Cristo, a pessoa quanto à Trindade, quanto a várias questões bíblicas, teológicas, após um culto familiar, eu acredito que vai haver um entendimento maior, vai haver um ajuste maior, vai haver uma aproximação maior de Deus, de querer saber quem é Deus, de querer entender mais as coisas de Deus. Então ele diz aqui que as vantagens e as bênçãos do culto em família são incalculáveis, é algo que não consegue se calcular. Em primeiro lugar, o culto familiar prevenirá muitos pecados, ou seja, a palavra vai estar sendo exposta, a palavra vai estar sendo trazida, e com isso pode prevenir muitos pecados, muitas situações que talvez, se não estivessem expostas, não fossem expostas diante da luz, que é a palavra, elas passariam a ser executadas, viriam à tona, digamos assim. Mas não, com esse culto familiar e com previamente sendo exposta a palavra e sendo anunciada a palavra, muita coisa vai ser mudada. E uma das coisas será essa prevenção, essa condição de que o pecado não aconteça. Sim, o pecado vai acontecer de qualquer forma. A palavra do Senhor diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Mas o que ele está querendo dizer, o autor querendo dizer, que alguns pecados que talvez ficariam ali encobertos ou atuantes na vida da pessoa, na família, com essa direção do culto familiar e com a exposição da palavra, será inibido, será uma forma de inibir esses pecados. Aí ele diz aqui que ele torna a alma, o culto familiar, com isso vai tornar a alma reverente, comunica a majestade e a autoridade de Deus, apresenta verdades solenes à mente, atrai benefícios de Deus sobre o lar. Deus honrará a família que o honra e fortalecerá os laços que unem os corações uns aos outros. Então está dizendo aqui que quando a família entende essa possibilidade e essa grandeza de que é ter o culto familiar, a prática do culto familiar, isso vai trazer uma inteireza, uma aproximação muito grande, não somente de família entre si, mas dessa família para com Deus. E eu queria ler com vocês, que estão aqui nos acompanhando, pega a sua Bíblia lá em Atos 11, 14. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. São 2 versículos, todos os 2 versículos no livro de Atos. O primeiro versículo que está em Atos 11, 14, diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Vamos lá para Atos 16, 31. Atos 16, 31 é bem aquela fala do carcereiro. Ele diz assim que responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. No versículo 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, isso o carcereiro, trazendo para fora, diz: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele fez essa interrogação aí para Paulo e Silas sobre a salvação. E no versículo 31 responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A partir do momento que a palavra do Senhor, a manifestação de Deus ali naquele cárcere foi tremenda, grandiosa na vida de Paulo e Silas, o carcereiro entendeu que algo de Deus, algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Mas é interessante nesse versículo, porque nesse versículo ele tinha uma ordem expressa de guardar aqueles presos, esse prender, esse guardar, era a responsabilidade da sua própria vida, ou seja, a sua vida estava em jogo, não somente a sua vida, mas também da sua família, porque se algo acontecesse com aqueles presos, tanto a sua vida seria tirada, como a sua própria família. E esse versículo ele fala dizendo isso, no versículo 31, acredito Paulo e Silas, numa única voz, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa.
Então, tanto o nosso Senhor Jesus Cristo traria salvação no que diz a salvação da sua alma, a salvação no próprio Senhor Jesus, tanto essa salvação viria sobre a sua vida e sobre a sua família, como também, se ele cresce no próprio Senhor Jesus, dessa condenação ele estaria salvo, ou seja, da condenação de que, por ter deixado os discípulos saírem, ele seria e perder a sua vida, ele seria salvo. Mas a gente vê lá no final dessa história, de que Paulo e Silas foram, não é o nosso tema nessa manhã, mas nesse estudo, mas nós vemos isso, que eles foram lá na casa do carcereiro, anunciaram a palavra, houve salvação, e a palavra do Senhor diz que eles retornaram ao cárcere. Então está aí, mas foi um período curto de saída, e ele ficou com esse medo de perder a sua vida e provavelmente também a sua família, mas aí Paulo trouxe essa palavra dizendo para ele que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E quando nós tomamos esta palavra, como foi o que foi dito aqui, o culto familiar aproxima sua família de Deus, foi justamente o que aconteceu na vida do carcereiro. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele viu o que o Senhor fez naquele lugar, foi algo grandioso, e como de interesse e como de vontade, de anunciação, ele quis que isso chegasse até a sua casa, e foi o que aconteceu, tá bom? Então, o culto familiar, ele tem essa capacidade de aproximar a sua família de Deus. O outro ponto, ele diz aqui que o culto familiar aproximará a sua família. A sua família vai ser próxima, vai ser um mais próximo do outro. Nada une mais uma família que oração. A oração é um dos elementos cruciais do culto familiar. E é extraordinário como algo tão simples possa ter um efeito tão profundo na dinâmica da família. Irmãos, isso é verdade. Com esse culto familiar, vai tornar-se o relacionamento vai tornar mais próximo, vai tornar algo mais participativo. As questões no que diz respeito a problemas individuais, por exemplo, filhos, alguns questionamentos quanto à fé, quanto à forma de viver, quanto ao futuro, como será a minha vida, se eu vou casar, se eu vou ter uma profissão, qual será a minha profissão. Então, com esse culto familiar vai haver essa proximidade. Por quê? Porque dentro dessas questões, eu estou colocando aqui dos filhos para com os pais, de repente, de uma questão dessa do filho de dúvida, de como será o seu futuro, em que eu vou me formar, qual será a minha profissão, o pai vai falar, não, meu filho, vamos, como nós já temos orado no nosso culto familiar, como já é de disciplina nossa, que é uma disciplina espiritual a oração, então vamos orar para que o Senhor nos dê a resposta. E aqui ele coloca muito bem de que a oração, ela é crucial no meio da família, e ela traz esse poder, assim, algo extraordinário no meio da família, que é unir a família em prol e no propósito diante de Deus. Então ele diz que é algo tão simples, a oração é algo tão simples, mas passa a ter um efeito profundo na dinâmica da família. Então eu coloquei esse exemplo aqui, de repente o filho está passando por questionamentos quanto à profissão, mas pode ser vários outros questionamentos. E isso tudo vai finalizar diante de uma palavra do pai, ou até mesmo diante do filho, dizendo, não, pai, eu reconheço que nós precisamos orar, e nós vamos orar nesse sentido. Então isso vai gerar uma aproximação, não somente uma aproximação, digamos, espiritual, mas uma aproximação entre pai e filho. E, pai, eu estou com dificuldade em outras questões, que pode ser que naquele exato momento não venha ter uma interferência, até mesmo de uma palavra bíblica ou de uma oração, mas isso já vai ser um forte indício de que o relacionamento desse pai com esse filho ou com essa filha aumentou, justamente por causa dessa comunicação entre a família provocada pelo culto familiar. Não deixa de ser, e é algo, e sempre será algo saudável para todos. Ele diz assim, é difícil para os filhos brigarem quando são regularmente convocados a fazer orações uns pelos outros. Então, se nós de repente temos
E a gente sabe que há aquela briga, aquela discussão, muitas vezes um tem um propósito, outro tem outro, questões de interesse, então gera intriga, gera discussão. Então, se nesses cultos familiares há um momento regular do pai e da mãe, principalmente do pai, está convocando os filhos a estarem orando uns pelos outros, com certeza será um benefício aqui, um benefício introduzido dentro de outro. Qual o outro benefício? O primeiro benefício é que vai haver aproximação da própria família. E o segundo benefício é que essas brigas não vai haver mais, vai diminuir. Pode ser que não deixe de haver por completo, mas a tendência será a diminuição, ou seja, o amadurecimento dos indivíduos. E com isso, com esse período de oração, de um estar orando pelo outro, esses problemas, essas brigas vão diminuir, tá bom? Então isso é consequência boa, positiva do que o culto familiar produz no meio da família. Ele diz que o culto familiar lançará fundamentos para a fidelidade através das gerações. Nossas tradições, olha só o que ele diz, nossas tradições de família não garantem que nossos filhos e netos seguirão nossos passos, mas, de fato, eles se inclinam nessa direção. De repente, temos uma tradição familiar, algo que seja simplesmente uma tradição, uma festa de passagem de ano, um momento de comunhão, quando nasce alguém, ou é um período de aniversário, comemoração, aniversário de alguém, por exemplo. Então, pode ser que os nossos filhos se incline a isso ou não, é bem capaz de que sim, mas ele coloca aqui algo interessante, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, de fato, crianças que crescem em lares que tinham o culto doméstico diário, verão isso como natural, ou seja, filhos que foram criados, crianças que foram criadas, tendo esse culto familiar no seu lar, na sua casa, sendo participante desses cultos, com certeza isso vai virar um segmento, algo que vai para toda uma geração. Tanto ele vai trazer este estudo, esse ensinamento por parte do pai, ele vai chegar, quando ele estiver mais velho, ele estiver com a sua família formada, a sua família estruturada, ele vai falar, meu pai, quando nós éramos pequenos, meu pai fazia isso, meu pai tinha esse momento de culto familiar, meu pai tinha esse dia reservado para que nós estudássemos a palavra. E com certeza isso vai dar seguimento para as outras gerações. Se ele pensar dessa forma, e com certeza irá pensar, ele vai dar seguimento na sua própria vida, com seus próprios filhos, com seus próprios netos. Isso será algo muito natural, porque não foi algo imposto, não foi algo debaixo de muita discussão, não foi algo colocado de forma brutal, não foi algo feito por acaso, muito pelo contrário. Nós vimos aí em algumas colocações que o autor nos deu, que deve ter horário marcado, deve ser algo muito natural, deve ser algo muito simples, deve ser algo feito com amor. O autor do livro nos mostrou isso. Então, se nós seguirmos esses passos que o autor tem nos dado, seguirmos a palavra de Deus, lembrando que nós precisamos ter a palavra de Deus, a Bíblia, como direção das nossas vidas, é ela que vai nos direcionar. Então, se nós seguirmos a palavra do Senhor, tivermos ela no nosso culto familiar como direção, isso vai ser extraordinário. Com certeza, será um exemplo para os nossos filhos e eles colocarão em prática isso que eles viram que funciona mesmo, que é algo bom, que é algo saudável, que é algo que vai trazer unidade. Eu acredito que eles vão querer uma esposa sincera, uma esposa que teme ao Senhor, filhos que temem ao Senhor, filhos obedientes, filhos que estejam todos em volta de uma mesa, no momento da refeição, orando ao Senhor. Eu creio que eles também terão esse pensamento de um dia construir a família dessa forma. E nada melhor do que seguir o exemplo tão bom daquilo que os pais os ensinaram. E ele diz também que o culto familiar, ele revelará a fraqueza espiritual em sua casa.
Atitudes como rebeldia, desrespeito, omissão, dentre outros, virão à tona com o exercício da leitura da palavra nos cultos familiares. Pode não ser o momento de maior prazer da família, mas se fará necessário. Então, nós entendemos que quando a palavra do Senhor ela é exposta, como nós vimos ali que alguns pecados, nós vimos aqui anteriormente que com esse culto, com a exposição da palavra, alguns pecados serão identificados com o culto familiar, que ele diz que vai expor a fraqueza da igreja, ou melhor dizendo, vai expor a fraqueza da família. Mas com essa exposição da fraqueza da família, não será algo que trará uma tristeza, trará uma vergonha, não, muito pelo contrário. Vai trazer a família, vai trazer a consciência da família, o pai como cabeça, a mãe como a sua adjuntora, de auxiliadora, de que isso é necessário para a família, de que isso vai trazer benefícios para a família. A palavra ela tem o poder de trazer a cura necessária às nossas almas. Então a palavra tem esse poder. Então não vai ser que num determinado momento, numa determinada caminhada, até nós mesmos ou você que vai estar com seu culto familiar já rodando, já em pleno movimento, em plena ação, não é que você, de repente, quando você se deparar com isso, você vai falar, poxa, minha família não é a das melhores. Não, muito pelo contrário, é essa família mesmo que não é perfeita, que o Senhor Jesus quer trabalhar, quer moldar, quer tornar-se cada dia melhor, uma família mais acessível, não somente para um membro como outro membro da família, não somente no grupo, não somente ali na comunidade interna, digamos assim, mas para que a própria sociedade veja e conviva com essa família agora que está sendo trabalhada pelo Senhor, tá bom? Ele diz ainda que o culto familiar servirá como campo de treino para as crianças menores. Então, as crianças menores, com a prática e o costume dos cultos familiares, tornar-se-ão mais disciplinadas quanto ao sentar-se e ouvir em silêncio o que os adultos a transmitem referente à palavra de Deus. Creio eu, tornando-as mais participativas em seus próprios ambientes de ensino na igreja. Então, para aquelas crianças menores que muitas vezes o pai vem trazendo o culto regular, no culto de estudo, e tem toda uma dificuldade com aquela criança, no período de 2, 3 anos, 4, até os 5 anos tem essa dificuldade de muitas vezes a criança ficar sentada, porque é um período de descoberta, para ela os sons são algo novo, as cores, os movimentos, as posições, como as coisas são colocadas, isso muitas vezes chama a atenção da criança. Então, de repente, no culto familiar, isso fará com que ela tire um pouco a atenção dela, mas no culto regular. Mas com a prática do culto familiar, essa criança vai entender que há uma disciplina, há um momento que ela vai ficar sentadinha ouvindo a palavra, há um momento que ela também vai tornar-se participativa, cantando os mesmos cânticos, os mesmos hinos. Então isso é importante. Então isso vai trazer um treinamento para essas crianças menores, tá bom? E nós chegamos aqui no último ponto, no ponto cume aqui do estudo, que diz que o culto familiar fará o culto público mais significativo. O culto familiar também tem uma tendência de abrir nossos olhos quanto à profundidade e à importância do culto público ou do culto bíblico em nossas vidas, nos dando discernimento às superficialidades. Então, à medida que a gente vai tendo os cultos familiares, a gente vai vendo a importância e a profundidade que dos cultos regulares, dos cultos bíblicos, dos cultos públicos, digamos assim, da nossa igreja, da nossa comunidade. Então isso vai trazendo, o Espírito Santo de Deus vai trazendo um entendimento da importância dessas coisas. E por quê? Porque a palavra está sendo exposta, a palavra está sendo apresentada, está sendo colocada, e isso vai trazer um direcionamento, um discernimento para a gente ir retirando aquelas superficialidades, aquelas coisas que então parecia
sem sentido, elas vão verdadeiramente deixando de ter sentido na nossa vida, no nosso meio, na nossa maneira de cultuar. O culto familiar trará no meio comunitário experiências mais ricas, então serão experiências mais proveitosas, experiências, momentos mais construtivos, mais ricos, como o autor coloca aqui. Então, vai ser, por exemplo, uma aplicação, se nós ouvimos, se foi abordado um tema quanto a ser cheio do Espírito Santo, foi bem apresentado essa palavra no estudo bíblico, mas de repente o filho quer ter um ensinamento maior por parte do pai, ou talvez até trazer esse tema como tema do culto familiar. Então vai gerar algo muito rico, vai gerar algo muito, vai fluir muito, vai deixar de ser só algo tão importante que foi no culto regular bíblico, como será algo de tamanha importância e de tamanha riqueza no meio da família. Então isso vai trazer uma riqueza, vai trazer uma experiência à comunidade familiar muito grande. Então o culto familiar, ele tem esse propósito. E eu finalizo aqui dizendo que o culto familiar, nas bases da observação da palavra de Deus, irá gerar uma família saudável. Consequentemente, teremos uma igreja saudável. Finalizo dizendo que uma família saudável, nós vamos ter uma igreja saudável. Uma família doente, uma igreja doente, é sinal de que nós temos famílias doentes. Então, se nós temos uma família saudável, nós teremos uma comunidade, uma igreja saudável. E isso é mediante o culto regular, e isso é mediante a proposta que nós temos de trazer o estudo da palavra do Senhor na nossa casa, nos nossos lares, de cantarmos ao Senhor, de orarmos ao Senhor. Então eu quero deixar esse estudo aqui, chega a ser até simples. Eu finalizo aqui nesta oportunidade, neste momento que foi nos dado, de finalizar esse capítulo 7, através do livro que tem como tema Família Guiada pela Fé, e de que você possa desfrutar do que Deus tem falado para nós, do que Deus nos ensinou através do autor deste livro, de como nós devemos, os 7 passos que nós devemos ter para construir este culto familiar na nossa casa, ter como algo regular na nossa casa, e das 7 bênçãos que virão sobre as nossas vidas quando nós assim praticarmos este culto familiar. Tá bom? Eu quero agradecer você que está aí em casa, que está nos acompanhando, continue nos acompanhando. Nós temos aí outros capítulos que virão, que será de tamanha importância também, não de menos importância do que esse, mas será de grande valia sobre a sua vida para estarmos aprendendo da palavra do Senhor e do que Deus quer para as nossas vidas. E eu te convido nesse momento a estar orando, nós vamos orar. E eu quero mais uma vez te agradecer a Deus pela sua vida, pela sua atenção, por permitir que esse estudo, que a palavra de Deus entre na sua casa e faça a diferença. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento, quero te agradecer por parte da exposição deste livro, meu Deus, de um autor que teme ao Senhor, que escreveu diante do Senhor, crendo que era direcionado pelo Teu Espírito. Aonde aqui também, meu Pai, temos como base, como direção a Tua palavra, ela é quem nos deu base a falar e ela é quem nos dará base nos nossos cultos familiares. Meu Deus, a minha oração neste momento é que o Senhor traga ao coração de cada pai, a cada família, a cada mulher, a cada chefe de família, a cada cabeça da família, do lar, que possa trazer esse entendimento da necessidade de levantar, de ter um culto familiar regularmente na sua casa. Espírito Santo de Deus, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas dificuldades. Meu Pai, em nome de Jesus, para que o nosso lar seja um lar saudável e que nós tenhamos uma igreja saudável, uma comunidade saudável. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo, por este momento, por esta oportunidade. Te agradecemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo.
Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, neste momento, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém?